Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, a rádio que é feita para você. Hoje é sábado, 14 de setembro, comemorado hoje o Dia da Cruz e também Dia do Frevo. O Jornal do Meio-Dia, hoje edição especial de sábado, tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, com produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós queremos renovar aqui nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Hoje nós vamos abordar aqui um tema de extrema importância e que precisa ser discutido com seriedade, com sensibilidade, que é o Setembro Amarelo, a campanha nacional de prevenção ao suicídio. Nós sabemos que a conscientização é o primeiro passo para combater essa realidade tão delicada e por isso mesmo trouxemos aqui para esta conversa uma figura essencial nessa luta, o promotor de justiça, Dr. José Roberto Barreira, que vai nos ajudar a entender o impacto do Setembro Amarelo aqui em Itapetininga. E nós vamos falar então sobre números, sobre ações aí de prevenção, né? Como buscar ajuda, enfim, para quem precisa. Então, fique conosco porque a partir de agora nós vamos aí realizar essa viagem, esse bate-papo com o Dr. José Roberto de Paula Barreira. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Muito bem, nós vamos então agora àquilo que nós havíamos anunciado, que é a nossa conversa, a nossa entrevista aqui com o promotor de justiça. Doutor, gostaríamos já, juntamente com o seu boa tarde, que o senhor nos explicasse o que é o Setembro Amarelo e qual a importância dessa campanha. Boa tarde a todos nesse sábado. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Itapetininga, cujo trabalho certamente é extremamente importante de maneira a colocar à população temas como esse, temas relacionados aos suicídios e tentativas de suicídios, e também, não somente isso, mas práticas que podem até levar a pessoa ao cometimento de suicídio. Setembro Amarelo é uma data que foi criada exatamente para que as pessoas passem a se conscientizar do volume da responsabilidade em praticar atos tendentes a evitar suicídios. Porque práticas ou atos que devam tender devam levar a pessoa a suicídio acontecem em diversas famílias, em camadas em todas as camadas sociais, não é? E são práticas
que muitas vezes as pessoas práticas por aqueles que vêm a cometer suicídio, que poucas vezes as pessoas se identificam, ou tem como identificá-la. Então é necessário verificar, não é, esse trabalho que é feito, especialmente no mês de setembro, para nós podermos para que nós possamos debater esse tema e saber qual que seria a melhor orientação a ser tomada diante de um problema ou outro em relação àquele que busca, né, o suicídio como forma de desenlace para a sua vida, em decorrência de seus problemas, não é? Busca o suicídio. É algo extremamente complicado. Complicado, doutor. Daí a relevância, né, de uma campanha como essa para toda a sociedade, em especial. O senhor até mencionou que não existe uma classe social. É o tipo da coisa que pode acontecer, né, em qualquer família. Mas a campanha ajuda, né, a chamar a atenção da opinião pública, enfim, de todos de uma maneira geral, né? Sim, é óbvio, né? A questão da campanha, ela traz a todos para o mesmo ponto, né? Exatamente pensar o que todos do território de Itapetininga podem efetivamente fazer ou cobrar para que os serviços prestados pela municipalidade sejam efetivos, no intuito de evitar esses atos que são praticados por várias pessoas dentro do município de Itapetininga. E nesse contexto, doutor, da campanha, quer dizer, autoridades, imprensa, né, a justiça, todo mundo envolvido, a classe médica, quer dizer, a gente já pode dizer que desde o início, né, desde da implantação dessa campanha, nós já temos aí resultados favoráveis, quer dizer, uma conscientização maior. O senhor entende que isso já foi incutido na população? Olha, eu não poderia dizer que nós tenhamos resultados favoráveis. Não, nós não temos resultados de fato favoráveis. Tá? Tanto que, na realidade, os números ainda daqueles que procuram pelo suicídio são altos. Não é? Não existe, assim, uma melhoria significativa com relação ao arrefecimento do número de tentativas de suicídio ou suicídios propriamente ditos durante esse período todo. Eu tive aqui numa entrevista junto com a Tuti e naquela época eu estava extremamente alarmado com isso. No entanto, tá? Para que não fiquemos aqui com uma ideia de que não se faz nada ou se deixa... Não é bem assim. É importante dizer que, na verdade, iniciativas estão sendo adotadas e bem adotadas na tentativa de se buscar, vez por todas, diminuir de maneira muito, muito consistente esses números que são alarmantes, né, de suicídio, ou de tentativa de suicídio, ou outros atos que são praticados pelas pessoas, como automutilação, por exemplo, que de alguma maneira fragilizam demais as famílias, né, e o próprio contexto da comunidade, o convívio social. Então, a gente tem até um certo medo de falar essa palavra, né? Então, como é que o senhor vê porque a falta de informação, o tabu ainda existe em relação ao suicídio. E isso tudo, caso não seja difundida de forma tão maçante como é feita hoje, através da imprensa, através de todos os meios de comunicação, né? Não sendo feito um trabalho desse, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel? Não, é como eu disse, a luz existe, vai começar, já iniciou, né? Não tenho aqui nenhuma pretensão de dizer que, na realidade, o que está sendo feito não é bom. Não, evidentemente não é essa a intenção. A intenção é dizer que, na realidade, os números são, de fato, preocupantes. Né? Eles alarmam todas as pessoas dentro dessa realidade social. É isso que eu quero dizer. Porém, é importante dizer que o município conta com serviços destinados especificamente no intuito de prestar o serviço, tá, àquele que, infelizmente, tem sua vida virada de ponta cabeça por conta de um problema desse. Né? Então, o município tem, tá?
O problema, na realidade, o que nós precisamos é efetividade. Efetividade no trabalho. Efetividade, consistência, periodicidade e rotina de trabalho de maneira muito clara. Isso em todos os pontos dos serviços prestados pelo município. Ou seja, a rede tem que contar com pessoas que tenham conhecimento para dispensar tratamento, dispensar cuidados àqueles que têm em sua família pessoas que ou tentaram suicídio ou efetivamente se suicidaram, não é? Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos conferir periodicidade, continuidade e muita concretude no trabalho que deva ser prestado aos munícipes, né? E eu digo isso de maneira muito tranquila, porque, na verdade, nós temos condições de fazer isso, né? E estamos começando a fazer isso. Eu posso até, não agora, mas aqui para frente, pontuar a vocês o que está se iniciando na tentativa de se estabelecer um serviço melhor e mais bem aparelhado. E de que forma o Ministério Público contribui para a efetivação de campanhas como essa? Olha, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ou o Ministério Público, de uma forma geral, o Ministério Público do Brasil, ele certamente é um órgão que atua em todas as frentes que, na realidade, os interesses coletivos, tá, e individuais disponíveis estejam em risco, né? Nós temos o quê? Nós temos toda uma população que precisa desse serviço. E a atribuição do Ministério Público, pela própria Constituição Federal, dispõe de maneira muito clara que o Ministério Público é órgão indispensável à função jurisdicional do Estado. Tá? Função jurisdicional do Estado, o que é? Basicamente, quem a exerce, a jurisdição, é o Poder Judiciário. Mas como o Poder Judiciário necessita de ser provocado, e ao Ministério Público cabe essa provocação, exatamente por conta da necessidade do Ministério Público atender interesses coletivos, difusos e individuais indisponíveis, o judiciário já não pode mais permanecer de maneira inerte. Por quê? Porque o promotor de justiça, ao se deparar com problemas relacionados a questões de números, principalmente, que preocupam num problema tão grave como é a questão do cometimento de suicídios ou tentativas de suicídio, certamente ele tem que procurar dados junto ao poder público, tá? Para verificar se o que está sendo feito de maneira efetiva. E se não tiver, o Ministério Público tem, sim, armas para poder, instrumentos para que ele possa tentar melhorar essa situação. De que forma? Às vezes, na instauração de um inquérito civil, às vezes na promoção de uma ação civil pública, no intuito de obrigar a Prefeitura Municipal a fazer aquilo que, de alguma maneira, ela não tem feito, ou tem feito de forma inadequada. Tá certo? Então, essa complexidade e esse volume de atribuições que cabe ao Ministério Público que o encaminham para que isso seja feito, né? Basicamente, assim, em poucas palavras, uma tentativa de resumir bem, são essas isso que dá legitimidade e dá suporte ao Ministério Público de atuar nessa área. Muito bem, nós estamos conversando com o promotor de justiça, doutor José Roberto de Paula Barreira, abordando aí o Setembro Amarelo, que trata, né, do suicídio, enfim, das prevenções e dessa campanha que está sendo levada a efeito. Nós vamos ao intervalo rapidinho e já voltaremos com mais perguntas, né, e respostas aí do doutor José Roberto. Fique ligado conosco, voltaremos já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista.
Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje conversando com o promotor de justiça, doutor José Roberto de Paula Barreira. Doutor, na sua esfera de atuação, o senhor pode nos falar um pouquinho sobre os números de suicídios em Itapetininga, que o senhor toma conhecimento aí nos últimos anos? Aumentou, está estável? Olha, é o seguinte, na semana passada, acho que foi semana passada, se não me falha a memória, nós tivemos uma reunião que participaram, estavam presentes o diretor técnico do Hospital Leônidas Bernardes, o diretor clínico, né, acredito, também do hospital, outros funcionários da área e também a pessoa que é responsável pela cadeira de psiquiatria no Hospital Leônidas Bernardes, o médico. Bem, também estavam presentes a senhora Graziella, que trabalha diretamente com o diretor do DRS, a Diretoria Regional de Saúde, 16, que é a nossa aqui em Sorocaba. Muitas pessoas estiveram presentes, inclusive também estiveram presentes o Dr. Piero, se não me engano, e a senhora Rita, que participam do consultório na rua, que é vinculado à saúde da cidade. Também estiveram presentes a senhora Elaine, que é coordenadora técnica do CREAS, né? E também a coordenadora de saúde mental. Pois bem, é importante dizer que essa reunião foi agendada não necessariamente por conta do suicídio, por outra questão. Mas o suicídio também esteve em pauta, né? E foi ali que foi tratado uma situação bem interessante. Com relação à possibilidade, não. Um real programa a ser implantado, que é é um grupo de funcionários da Prefeitura Municipal, tá? Dentre eles, vários daqueles que estavam na reunião, para começar a iniciar um trabalho de prevenção e de atenção às pessoas que venham a praticar ou venham a tentar praticar atos voltados à tentativa de suicídio, então, e também as próprias famílias, né? Porque, na verdade, nós temos aí várias pessoas envolvidas no mesmo problema, numa mesma... A aflição é a mesma. Não é somente a pessoa que tenta o suicídio, mas também aqueles que estão no entorno, principalmente familiares que não sabem para onde correr. Então, esse grupo de apoio, né, que deve ser criado, e já começou a realizar reuniões e na tentativa de estabelecer protocolos de trabalho para que possam atender de maneira adequada não somente aquele que tentou o suicídio, mas também aos familiares. Tanto aqueles que tentaram, como aos familiares que, infelizmente, não tiveram sucesso de ter seus filhos ou pessoas queridas de volta. Até por conta da consumação do suicídio. Então, esses são alguns trabalhos. E nessa reunião, eu tive a notícia que só esse ano foram 13 o número de pessoas que ingressaram porta dentro do hospital. É bom que se diga que, na verdade, muitos do que ingressaram lá, isso é um dado importante, as tentativas de homicídio foram praticadas pela ingestão de medicamentos, tá? E, a partir daí, também, esse dado é muito relevante. Por quê? Porque, na verdade, hoje, graças a Deus, no Brasil, nós temos a dispensação de um número muito grande de medicamentos às famílias de pessoas que padecem de problemas, né, de doenças mentais.
Não só doenças mentais, mas outro número muito grande de doenças. Então, nós temos o quê? Esse programa que envolve a União, os estados e também os municípios para dispensação de medicamentos. Pois bem, existem famílias que têm pessoas que padecem de doenças mentais, né? E aí, o que acontece? Certamente elas são tratadas e são prescritas as medicações que podem e devem ser consumidas de maneira adequada, conforme prescrição médica, para melhorar esse quadro. No entanto, quando a pessoa começa com ideação suicida, ela muito provavelmente tem uma arma diante de si, que é a ingestão de medicamentos em excesso, que pode levar à morte, né? Então, isso também foi um dado muito relevante, extremamente importante, para que esse mesmo grupo, né, de apoio às pessoas que tentam suicídio, ou mesmo seus familiares, possam tentar trabalhar esse problema com o Departamento de Dispensação de Medicamentos. De que maneira você pode fazer para dispensar o medicamento às famílias sem que você exponha a risco àquele que tem ideação suicida. Entendeu? Então, esse seria uma das formas de trabalho. Por isso que eu digo para você que os trabalhos, eles começam a ser feitos com muito mais vigor, não é? Até então, talvez, isso não tenha alertado, não tenha acendido ali a luzinha vermelha para muitos. Mas agora, eu acho que para muitos essa luz vermelha já está acesa e as pessoas começam a pensar de maneira muito clara, né, quanto à necessidade de trabalhar fortemente no intuito de evitar problemas dessa grandeza. Doutor, algumas vítimas, né, elas dão alguns sinais, né, que podem levá-la a praticar o suicídio, mas isso nem sempre é possível, né? A família às vezes acha que é só uma depressão, é só algum distúrbio psicológico ali, mas não imagina que a pessoa vai chegar ao translocado, ao ato de atentar contra a própria vida, né? Então essa questão que o senhor levantou dos medicamentos, é bom que a família, né, aquele familiar, mantenha sob custódia dela aquele remédio, porque o doente não tem acesso, porque pode ocorrer isso que o senhor falou aí, né? Não há dúvida nenhuma que essas medidas profiláticas de ter para si, guardar em local adequado as medicações, é uma forma de evitar esses problemas. No entanto, você tem que entender o seguinte: a pessoa mora em determinado ambiente familiar que ele conhece ali tudo. Também. Não é fácil. Não é. E quando você tem essa vontade, esse ímpeto suicida, olha, eu vou contar para você uma coisa, é uma situação complexa. E para eles ali, o que é mais fácil, eles têm acesso. Né? É bem interessante que desses números todos que foram passados, muitos deles, ou não sei se a maioria, mas muitos deles são cometidos com ingestão de medicamentos, entendeu? Em excesso. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Agora, o que é mais importante dentro dessa realidade, além dos números, né? É entender que a vida humana, ela é algo extremamente caro a todos nós. A vida humana, ela é o centro nervoso de direitos que são previstos, inclusive, na nossa Carta Constitucional. É interessante dizer, às vezes eu fico me pensando, que muitas pessoas perguntam para os outros, mas por que eu vou interromper um suicídio? Por que eu me preocupo com a vida dos outros, não é? E aí eu respondo com algumas outras perguntas. Por que é obrigatório o uso de cinto de segurança, né, sob pena de multa? Qual a razão? Porque você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então, para que você precisa... o capacete, deixa o cara quer se mais... Por que você necessariamente tem que andar com capacete quando você está conduzindo uma moto, uma motocicleta? Enfim, uma série de outras imposições colocadas pelo Estado, por um motivo muito simples, né? A vida humana, como ela é muito cara, é um direito extremamente grandioso, ela precisa necessariamente ser protegida pelo Estado. E o Estado necessariamente tem que apresentar serviços para a proteção dessa vida, seja de quem for, né? Eu vejo assim uma série de questões que ultimamente vem tomando
tomando vulto dentro da nossa sociedade, perguntas como, por exemplo, por que o Estado gasta dinheiro para atendimento de pessoas em situação de rua? Né? Por que o Estado gasta dinheiro para tentar evitar o aborto? Né? Às vezes eu fico pensando, será que essas pessoas têm consciência do tamanho e da grandeza da desumanidade de afirmações como essa? Porque, na verdade, é o seguinte, na realidade, as pessoas que estão em situação de rua não estão lá porque escolheram, estão lá porque, infelizmente, dentro da realidade social, não tiveram condições ou tiveram oportunidade de agarrar algo melhor, ou de buscar algo melhor. E aí eu pergunto, qual a diferença dessa pessoa em situação de rua e daquele que, de alguma forma, está tranquilo dentro do seu imóvel, gozando de todas as benesses que o Estado lhe oferece? Nenhuma, porque todos eles, todos dentro de um âmbito social, diante dos olhos de Deus, todos são exatamente do mesmo tamanho. Sim. Todos eles fazem parte da mesma sociedade. Todos eles têm que ter a proteção da lei, não é? Assim como um feto que queira nascer, não é? Todos eles têm que ter direito a, de alguma forma, a buscar essa forma, essa maneira de entender e de buscar a vida. Não é? Então, a todos, necessariamente todos, têm que ser colocados, sim, a salvaguardas à vida. A mesma coisa, e eu tenho visto também, por incrível que pareça, comentários no sentido de, olha, por que necessariamente você coloca serviços públicos e saúde pública de maneira gratuita a todos, ou então a pessoas que não querem prestar a devida atenção à sua própria saúde? A resposta é sempre a mesma, porque, na verdade, todos nós temos direitos a serem efetivamente preservados, a nossa saúde e a nossa vida. Mas por quê? Porque nós trabalhamos com o nosso trabalho das diversas funções, das diversas atividades que nós exerçamos, todas elas engrandecem o Estado e são dispensadas não a nós mesmos, também a nós mesmos, mas principalmente para a coletividade. Não é? Uma pessoa que trabalha na feira, certamente ela trabalha para que traga para sua casa um bem-estar, um dinheiro, para que ela possa ter direito à saúde, ter direito a um passeio, ter direito a criar seus filhos de maneira adequada. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca as pessoas que a procuram todo um número de frutas, de verduras, de uma série de outras coisas que vão trazer bem-estar a todos, ou seja, alimentação adequada, que a todos devem existir, que a todos deve existir. Não é? Então, o que nós estamos falando aqui, quando nós pensamos em suicídio, ou atos praticados para que se evite e se acolha todas as pessoas que tentam esse suicídio, ou, infelizmente, aqueles que perderam seus filhos, suas filhas, ou entes queridos por um ato de suicídio, que também atendam aqueles que permanecem aqui, não é? Então, nós temos que entender que o Estado, ele deve isso a toda a sociedade. E não tem sentido aqueles que começam a pensar que práticas, que projetos, que programas de governo que incentivam e, de alguma forma, buscam estabelecer critérios de trabalho sejam desnecessários. A sociedade em si não pode se mostrar indiferente, né, doutor, a essa triste realidade. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos conversando com o Dr. José Roberto de Paula Barreira, promotor de justiça. Vamos ao intervalo rapidinho e já voltaremos, concluindo então essa nossa entrevista. E ele tem aí outros dados, outras informações de importância, de extrema importância, né, em relação a esse assunto que nós estamos levantando então neste sábado, especialmente aí durante a campanha Maio Amarelo. Voltaremos já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, estamos de volta então com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Vamos agora para o nosso último bloco, conversando aqui com o promotor de justiça, falando sobre o Maio Amarelo, sobre a questão envolvendo aí o suicídio. Doutor José Roberto, como familiares, como amigos, pessoas mais próximas podem ajudar uma pessoa que está passando por uma crise? E já emendando, né, com essa pergunta, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dos CAPs. Tá ok. Quando você se deparar com problemas iguais a esse, com atos, né, condutas que são praticadas por pessoas da sua família ou então pessoas, entes queridos, que estão com sinais bem clássicos de depressão, desanimados com a vida, pessoas que tentam se automutilar, né, é importante procurar os serviços da cidade, né, para que nós possamos, para que vocês possam, né, acessar esses serviços de maneira a que essas pessoas sejam diagnosticadas e tratadas de forma adequada. Não necessariamente que elas precisem ser tratadas de maneira medicamentosa. Não, também é uma forma. Mas o mais importante, né, é a necessidade de verificar. Talvez, por um tratamento mais contínuo e prolongado, né, de terapia, a pessoa possa melhorar esse quadro, né, e avançar dentro das suas escolhas, da sua vida. É importante dizer que o suicídio é algo muito, muito, muito difícil, às vezes, de nós pontuarmos e tentarmos entendê-lo. Não é possível, é muito difícil, principalmente para nós que não somos do meio médico, né? Isso cabe, sim, a todos os médicos que trabalham com isso. Agora, o importante é procurar exatamente esses meios. Não somente diretamente com o médico, mas também o CAPS poderá ser tanto o CAPS AD, álcool e drogas, o CAPS IJ, que é da infância e da juventude, e o CAPS 2, né? Eles podem sim prestar o atendimento, tentar fazer o encaminhamento a um psicólogo ou às oficinas que são trabalhadas nos próprios CAPs e, a partir daí, verificar qual que seria a melhor forma de serviço a ser oferecido, não é? Para que melhore a situação desse paciente, dessa pessoa, não é? Então, é importante dizermos que os CAPs são, sim, uma das portas de entrada para o atendimento. Certamente nós temos o hospital, né? O hospital, eu acho que é a primeira porta de entrada, porque na urgência não existe outra porta a não ser a porta do hospital. Por isso que é importante essa reunião que foi realizada e também por isso que é importante o hospital, com a sua direção, começar a pensar e repensar maneiras, modos de como estabelecer um serviço adequado à população e às pessoas que, infelizmente, praticam atos de tentativa de suicídio, não é? Eu acho que são essas as ideias principais, primordiais, inicialmente, para que isso seja feito. Evidentemente, esse grupo que hoje vem se formando e vai se formar, eu acredito, também deva procurar a iniciativa acadêmica, não é? Por que eu digo isso? Porque certamente a iniciativa acadêmica que hoje nós temos na Faculdade de Psicologia aqui de Itapetininga pode contribuir muito e muito para outras formas de trabalho que possam ser implementadas e incrementadas dentro da realidade municipal, né? Tem não somente o corpo docente, mas também o corpo discente dessa faculdade pode colaborar, não é? É interessante dizer, por exemplo, o Ministério Público tem em São Paulo, na faculdade da USP, a Faculdade de Saúde Pública da USP, uma professora chamada professora Bibiane, tá? Que com o auxílio do Ministério Público trabalham no estágio que é oferecido a alunos para atendimento a idosos. É um trabalho, assim, fabuloso, maravilhoso que é trabalhado lá, não é? Eu acho que a mesma forma pode ser
pensada em Itapetininga. Por que não? Graças a Deus, nós começamos a resgatar uma estatura de cidade em que, na verdade, não somente possamos colocar à disposição daqueles do ensino médio A e B, né? Desculpe, o ensino fundamental A e B, também ensino médio, mas também a vida acadêmica, né? Eu acho que a grande importância, a vida acadêmica é a profusão de ideias, é uma profusão de pensamentos de alunos, dos professores, etc., que podem se unir de maneira adequada. E mais importante que isso também, nós temos que entender que não se pode pensar em fechar o serviço somente dentro da realidade pública, né? E digo isso porque empresários que hoje, pelo menos, possam ouvir essa entrevista, esse programa, procurem dentro dos seus trabalhadores, dentro dos seus empregados, pessoas que apresentem sinais de depressão, né? Disfunção, que não se entende muito bem o porquê dentro da realidade do trabalho, né? E ao invés de dispensá-los, né, e isso é uma realidade dentro de um mundo, de um Estado social proativo, né? Um Estado social que venha atender a realidade de todos, inclusive daqueles empregados, que procurem sim o encaminhamento dessas pessoas aos serviços públicos. Tenham diante de si psicólogos que possam, de alguma forma, poder ouvir esse número de trabalhadores, não é? Eu acho que os empregadores, não é? Os diretores de empresa, eles não podem pensar somente no bem-estar da sua empresa, mas também precisam pensar no bem-estar daqueles que trabalham para a saúde financeira e saúde de atividades que são desempenhadas dentro dessa mesma empresa, não é? Não existe possibilidade nenhuma nós entendermos que uma empresa viva sem o trabalho ou o trabalho sem essa empresa. Não é um caminhar de encontro um ao outro, mas há um encontro de um e outro. Isso que é importante nós começarmos a pensar. É uma realidade realmente para se levar a sério, né? Para se pensar e tentar aí de alguma maneira minimizar esse problema sério, porque a mente da gente, a cabeça da gente é algo assim que nos leva às vezes a tomar decisões sábias, importantes, que podem mudar tudo, mas também pode pôr um fim em tudo. Agora, doutor, o CAPS, ele oferece esse tratamento gratuitamente às pessoas, e ele dá algum suporte também aos familiares? Sim, é óbvio, né? Tem que dar, né? Eu tenho a dizer o seguinte, que muito do que se faz no CAPS hoje poderia ser feito mais. Eu digo isso por quê? Porque, na verdade, nós estamos passando por um período de dificuldades de recursos humanos. Uhum. Tá? Já tive oportunidade de me sentar com o senhor prefeito, já tive oportunidade de conversar com a coordenadora de saúde mental e de outras, inclusive nessa última reunião que nós tivemos no hospital, foi tocado nesse assunto. A questão da dificuldade de contar com material humano, ele é muito importante porque ele precisa ser vencido, né? Então, a Prefeitura Municipal tem que abrir os olhos para isso. Caso contrário, nós vamos continuar em passos de tartaruga ou então dando passos em cima da lama, né? não saindo do lugar, né? É importante que nós comecemos a pensar nisso aí. Otimizar aquilo que temos e, certamente, aumentar o volume de material humano. Perfeito. Principalmente no que tange a questão da realidade dos psiquiatras na cidade. Eu acho que, aos poucos, os psiquiatras que aqui existem estão se aposentando. E temos poucos, né? Temos poucos. E aqueles que vêm, às vezes, não se encantam tanto por aquilo que vem. Uhum. Então, está na hora de começar a repensar isso aí. Porque isso é um fato grave e que precisa de solução urgente. É, verdade. Bom,
Qual a mensagem que o senhor deixaria, doutor, em relação a pessoas que estão, de repente, passando por momentos difíceis, familiares, aquela situação que a pessoa já começa a ver que não tem muita saída, não começa a desanimar, não tem aquela perspectiva de melhorar. O que o senhor diria a essas pessoas? Eu sempre digo o seguinte: procurem aqueles que hoje nós apontamos ou orientamos para que sejam procurados. Procurem o CAPS, procurem o serviço público, tá? Procurem pelas UBSs, por que não? Tá? As unidades básicas de saúde têm profissionais que podem atender e também podem fazer o encaminhamento para aqueles que possam ajudá-los a verificar qual que seriam as condutas a serem adotadas, né? Quais seriam os próximos passos a serem adotados. E façam isso de maneira urgente. Não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Ou seja, se vocês estiverem dentro da realidade das suas casas, com adolescentes, praticando atos de automutilação, né? Se ferindo, né? Ou então aqueles que tentaram suicídio efetivamente, certamente esse aí vai ser encaminhado ao hospital, mas não tardem em procurar, porque às vezes no próprio hospital as pessoas são tratadas e voltam para suas casas. E por vezes aqueles mais não vou dizer que por má fé ou coisa que eu valha, mas às vezes muito mais por falta de informação deixam de procurar os funcionários, os instrumentos de saúde que possam atender essas pessoas de forma adequada. Então, procurem sempre, não tardem para procurar aqueles que possam orientá-los e possam dispensar tratamento efetivo para que problemas maiores não ocorram. Tá certo. A gente fica feliz quando o senhor mencionou, né, esse grupo de pessoas que estão aí somando esforços em prol dessa causa tão importante que é salvaguardar a vida do ser humano. Eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, reconhecidamente de extrema importância, que tem ajudado a muita gente e a todos que estão aí de braços dados, né, de mãos dadas com o senhor, no objetivo de melhorar as condições aí das pessoas, de ajudar a salvar vidas, apontar o caminho, mostrar, né, que direção seguir. E agradecemos também pela gentileza de atender ao convite aí da nossa produção para estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Obrigado, doutor. Não, eu que agradeço. Agradeço sim. E só um detalhezinho. Hoje não, desculpe. Na quarta-feira dessa semana, foi gravado também uma entrevista no Telescópio, abordando exatamente o mesmo assunto. Então isso demonstra a importância do problema e a necessidade de providências a serem adotadas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, doutor. Então não esqueça, né? Assiste lá no Telescópio, assiste o nosso também aqui, né? E vamos aí de mãos dadas lutar contra, né, essa coisa tão terrível que é, tão triste que é o suicídio. Bom, nós chegamos então ao final do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, com essas importantes ponderações feitas aqui pelo Dr. José Roberto de Paula Barreira. Agradecemos mais uma vez a presença dele aqui, né, e lembramos que é essencial nós estarmos todos atentos aí aos sinais de quem precisa de ajuda, né, e que existem serviços disponíveis, né, como o próprio representante aqui do Ministério Público falou, que podem apoiar, então, aí, não só o paciente, mas principalmente seus familiares, né, que terão ali o atendimento necessário, o encaminhamento. Bom, ponto final, então, na edição de hoje. Nós estaremos de volta na segunda-feira com mais um Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde, obrigado pela audiência e um excelente final de semana a todos.